noite, por esse momento maravilhoso de poder estar na tua presença, de poder aprender um pouco mais sobre a sua palavra, de poder ter momentos de comunhão, de alegria. Muito obrigado, Senhor, por essa grande bênção. Que o Senhor abençoe grandemente esse momento, que tudo seja para a honra, glória e louvor do teu nome. Em Cristo Jesus, que oramos agradecidos. Amém. Bom, galera, boa noite a todos. Meu nome é Jefferson, sou de Campinas, irmão do Júnior e irmão da Mariana também. Que nós possamos agora louvar o nosso Deus com alguns cânticos. Espero que todos estejam visualizando aí o compartilhamento de tela. Vamos cantar. Deus está aqui, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em mim, aleluia, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em ti, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está em nós, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Amém. Nosso Deus tem poder para salvar. E o nosso Deus, ele é o autor da salvação, autor consumador da nossa fé. Que nós possamos sempre ter essa frase, esse conceito na nossa mente. Todos necessitam de um amor perfeito, perdão e salvação. Todos necessitam de graça e esperança, de um Deus que salva. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar. Tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Me aceitas com meus erros, falhas e temores. Enche meu viver, a minha vida entrego para seguir teus passos, a ti me rendo. Cristo move as montanhas e tem poder para salvar.
tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus Cristo. Possa o mundo ver brilhar a luz, cantamos para a glória do Senhor Jesus. Oh, Cristo move as montanhas e tem poder para salvar, tem poder para salvar para sempre, autor da salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Amém. Glória a Deus. Nosso Deus é grande, Senhor, Rei do Universo. Grande é o Senhor, Rei do Universo. Grande é o Senhor, Rei do Universo. Grande é o Senhor, Rei do Universo. Pois tão grande é, pois tão grande é. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana nas alturas, pois tão grande é, pois tão grande é. Seja bem-vindo, bendito que vem, seja bem-vindo, bendito que vem, seja bem-vindo, bendito que vem, em nome do Senhor, em nome do Senhor. Hosana nas alturas, hosana nas alturas, hosana nas alturas, pois tão grande é, pois tão grande é. Amém. Glória a Deus. Mais uma vez, agradecemos a participação de todos e não somente nessa noite, mas sempre, nosso Senhor Jesus possam estar derramando bênçãos espirituais na vida de todos. Vou pedir para que todos estejam abaixando suas cabeças para a gente fazer uma oração. Grandioso Deus e amado Senhor, somos gratos por mais este dia, gratos por mais essa reunião, agradecemos a oportunidade de, mesmo nessa pandemia, mesmo com a distância territorial, possamos usar a tecnologia em nosso favor e estar aqui, todos juntos presentes, para poder aprender um pouco mais a Tua palavra. Somos gratos por essa equipe que tem se empenhado em manter essas reuniões, gratos aos palestrantes, aos professores que têm se esforçado cada vez mais no Senhor para nos instruir, e gratos a cada um que participa, pois nos motiva, a cada um que doa um pouco do seu tempo, um sábado, e durante essa semana. Pedimos que esteja abrindo nossas mentes e corações, e que tudo que entre, Pai, em nós, e o que saia de nós seja luz, seja teu. E é em nome de seu Filho que oramos e agradecemos. Amém. Bom, boa noite a todos. Vou estar apresentando o palestrante dessa noite. Agradeço a presença de todos vocês. É muito bom ver o rosto de cada um, né, nesse momento em que a gente vai estar escutando a palavra do Senhor. O irmão que vai estar trazendo o estudo para a gente hoje é Diego dos Anjos. Para quem não conhece Diego, ele mora em João Pessoa. Diego ele é casado com Jaqueline há 5 anos. Né? Ele é formado em medicina, médico anestesiologista. Ele disse que eu nem sabia falar essa palavra.
Ele é um irmão muito fiel, dedicado, né? Ele já tem 20 anos de batismo, há 20 anos que ele está servindo ao Senhor fielmente, né? Então, enquanto o Diego estava se batizando e indo para acampamentos, muitos de nós estávamos nascendo ainda, então daí você tira a idade dele. Eu estava indo junto com Elias, viu? E outros aí. Então... Diego, ele tem servido no AME, junto com o Ranieri, né? Tem feito um ótimo trabalho, graças a Deus, com esses jovens. E brincadeiras à parte, ele é um irmão que me edifica muito, é um irmão que sempre que eu passo tempo eu aprendo, né? Eu admiro muito o seu serviço, a sua alegria. Você passar um tempo com o Diego e não rir é impossível, né? Ele é um irmão muito alegre, divertido, é alguém que a gente gosta de ter por perto, né? Então, com certeza, nós vamos ser muito edificados essa noite com a palestra, né? Com a mensagem que Deus vai transmitir através dele. E é isso aí, meu irmão. Prega a palavra. Amém. Deixa eu ajeitar aqui. Eu tentei não fazer a piada com sua idade de batismo, mas 20 anos, gente. Não resistiu, você não resistiu. Vocês conseguem ver o slide? Conseguem, né? Então, primeiramente, só queria dizer que de vez em quando eu vou dar uma pausa de leve na minha fala, porque eu quero olhar para o rosto de vocês. Se vocês puderem colocar suas câmeras ligadas, acho que facilita muito para quem está transmitindo esse tipo de mensagem online. Quando a gente fica olhando só para o computador, para a tela, é muito estranho. Eu já fiz isso uma vez e foi muito, muito estranho. Então, quantos mais puderem deixar suas telas ligadas para pelo menos a gente ter algum tipo de interação. É uma palestra, me sinto honrado em ser convidado para conversar com cada um de vocês, mas eu queria também que fosse um bate-papo. Então, ao mesmo tempo que eu vou estar falando, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Então, se vocês pudessem interagir, contribuir para esse momento, tá certo? Mais uma vez, obrigado por todas as pessoas que estão organizando esse ministério, essas aulas. Eu participei da semana passada junto com a aula do Ranieri, foi muito boa e agradeço o convite em estar com vocês nessa noite. Como o Daniel falou, eu moro na cidade de João Pessoa, sou casado com essa linda moça chamada Jaqueline, há 5 anos. Ele me fez essa pergunta, quase não soube responder, mas contei nos dedos e acho que acertei. E eu quero iniciar já perguntando algo para vocês hoje. Me digam qual foi uma coisa que você já perdeu e se você demorou muito para achar isso que você perdeu. Se alguém puder falar com poucas palavras, o que é que você perdeu e se você passou muito tempo para achar? Eu perdi o seu áudio, pode respeitar. Alguém, o que é que você já perdeu? Eu perco muita coisa. Ok, qual foi a última coisa que você perdeu, Valesca? Eu perco roupa e eu saio para ir dormir na casa de alguém e esqueço a roupa lá, nunca mais vejo. Okay. Eu perco meus óculos, eu já perdi celular, perco dinheiro. Ok. E nesse momento que você perde, você coloca muito esforço para encontrar essa coisa? Sim. Ok. Outra pessoa. O que é que você já perdeu antes? Alguém mais? Eu tenho o hábito de perder as chaves. Quando preciso sair... Justamente na hora que precisa dela, você a perde, né? E aí você só pode sair quando você encontrar, correto? Então, você coloca esforço para poder encontrar aquilo. Ok? Mais uma pessoa. A gente completar 3. Eu lembrei aqui que eu perdi esses dias a identidade. Sua identidade. Um grandiosíssimo esforço para encontrar ela. Excelente. Já encontrou o seu título de eleitor para amanhã? Graças a Deus. Ok, importante. A sua identidade, talvez você estava precisando para apresentar ela em algum lugar?
Não, é que eu tenho o hábito de conferir a carteira de tempos em tempos, e aí eu me dei por conta que ela não estava lá. Ok? Mas já encontrei, graças a Deus. Colocou esforço para encontrá-la? Demorou muito tempo, não? Eu demorei uns 3 dias. A gente vai ler o texto de hoje. Na verdade, eu tinha até comentado com Elias, não sei se vocês têm um grupo de... Aqui, ó. Alguém? Matheus. Oi, fala, Matheus. Deixa eu te encontrar na minha tela. Ok. Uma vez eu fui com minha mãe no shopping, né? Na shopping shopping da Penha. Shopping da Penha. Aí fui com minha mãe, passei um shopping, a minha mãe deixou a bolsa lá para ir de banheiro, pegar a bolsa dela, perdeu tudo. Pegou a bolsa e tudo. Perdeu toda a bolsa? Ah, perdeu a bolsa. E conseguiu encontrar, não? Não. Ok. Então, o texto de hoje que a gente vai ler, e como eu disse, eu tinha compartilhado com o Elias, eu creio que vocês têm um grupo de WhatsApp que ele fica mandando as mensagens. Eu pedi para vocês lerem Lucas capítulo 15, certo? Se vocês pudessem abrir as suas Bíblias em Lucas capítulo 15. Lucas capítulo 15 é um capítulo de achados e perdidos, certo? Assim como a identidade, assim como a chave, assim como a carteira, dinheiro, a bolsa, é um capítulo de achados e perdidos. E o que é que está acontecendo nesse capítulo? Tem muita gente escutando Jesus, tá certo? Tem publicanos escutando Jesus, tem pessoas que eram chamadas de pecadores, né? Que estavam escutando Jesus também, fariseus escutando Jesus e mestres da lei escutando Jesus. E é interessante porque parece que está tudo calmo, está tudo tranquilo, Jesus está ensinando, todo mundo está escutando, e de repente alguém muito inteligente lançou uma frase que chamou a atenção de Jesus. Em Lucas capítulo 15, versículo 2, diz assim: este homem recebe pecadores e come com eles. Alguém que talvez não estava acreditando que Jesus estava escutando ou estava prestando atenção no que eles estavam falando ou pensando, lançou essa frase: este homem recebe pecadores e come com eles. E aquilo chamou a atenção de Jesus de uma maneira que ele começou a ensinar. E aí ele vai citar 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da moeda perdida ou da dracma perdida e a parábola do filho perdido ou do filho pródigo. Eu queria ler com vocês esse texto, mas eu queria convidar vocês a terem um determinado filtro na cabeça, certo? Eu sei que tem a parte do que é perdido e tem a parte daquela pessoa que está procurando o que foi perdido. E eu queria que todas as suas atenções se voltassem para a pessoa que perdeu, certo? Então, por exemplo, eu queria que o seu foco fosse no pastor das ovelhas. Eu quero que o seu foco seja na mulher que perdeu a dracma ou no filho, no pai do filho que foi embora, tá certo? Então, vamos ler rapidamente o texto aqui. Lucas 15, versículo 1. Diz assim: todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então Jesus lhes contou esta parábola: qual de vocês que possuindo 100 ovelhas e perdendo uma, não deixa as 99 no campo e vai atrás da ovelha perdida até encontrá-la? E quando a encontra, coloca alegremente nos ombros e vai para casa. Ao chegar, reúne seus amigos e vizinhos e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Eu digo que, da mesma forma, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam arrepender-se. Versículo 8. Ou qual é a mulher que, possuindo 10 dracmas e perdendo uma delas, não acende uma candeia, varre a casa e procura atentamente até encontrá-la? E quando a encontra,
reúne suas amigas e vizinhas e diz: alegrem-se comigo, pois encontrei minha moeda perdida. Eu digo que, da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai. E lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para a casa do seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Se você mantém o foco na pessoa que perdeu, no caso, o pastor de ovelhas que estava sem aquela ovelha, a mulher que estava sem a dracma, ou o pai que estava sem o seu filho, quais foram algumas atitudes deles perante aquilo que se perdeu? Se você pudesse dizer em poucas palavras: eu vejo a atitude do pastor, eu vejo isso que o pai fez, eu vejo isso que a mulher fez. O que é que você diria? Se algumas pessoas puderem responder. O que é que você diria? Eu diria a paciência. Ok? De qual? Escolha um. Eu digo dos 3. Ok. A paciência, ela se manifesta na perseverança da mulher e do pastor, mas ela fica muito mais evidente como simplesmente paciência e em esperar o filho, né? No caso, no terceiro exemplo. Ok. Ela de sempre esperar que possa acontecer o melhor. Ok. Paciência. O que mais? Eu noto a procura, tanto da mulher que perdeu a dracma, quanto do pastor que a ovelha se perdeu, e a espera do pai, né? Então, tem um certo contraste aí. O pai espera, já a mulher que perde e o homem que é o pastor, ele vai atrás. Ok. Quem estava falando? Eu não consegui achar aqui. Perdão, irmão. Mateus. Oi, Mateus. Ok. A procura, ok. Mais uma pessoa. O que é que você olha para esses 3 personagens e vê... Gente, rapidão. Aqui vai acabar, vai ter um só, eu vou estar com o link o tablet da minha avó, tá? Depois. Ok. Como botei, eu vou estar o tablet da minha avó, depois, bom? Tranquilo. E aí? Mantém o foco nesses 3 personagens. Eu vejo afinco. Ok? A mulher lá varre a casa, acende uma candeia, sai procurando. O pastor também, não é fácil você procurar uma ovelha no meio de um pasto, né? Então, imagino que ele se cansou muito, ele teve que demandar muita energia, o pai de sair correndo para o filho também. Então, eu vejo afinco. Ok. Muito bom, muito bom. A procura, o afinco, a paciência. Eu tinha anotado aqui, o pastor de ovelha, ele deixa as 99 que estavam seguras e vai em busca daquela uma. Ele tinha 99 garantida.
Ele deixou aquela, mas ele queria todas perto dele. Colocou em risco a sua vida, mas mostrando a importância daquela única ovelha. A mulher, se você observar algumas palavras, ela acende a candeia. A candeia não era só uma lâmpadazinha. Dava trabalho, tinha gasto, tinha o óleo, tinha a lamparina, tinha tudo. Ela varre a casa procurando. Um gasto físico, um esforço. E outra palavra que a Bíblia fala é procura atentamente. Um gasto mental para encontrar aquilo que se perdeu. E aí o pai do filho pródigo, a gente poderia passar a noite falando qualidades dele, mas a compaixão que ele teve, a alegria que teve de receber o filho. E interessante que, se você conversa com alguns pais, em uma situação dessa, eles vão dizer, eu ficaria em casa esperando, e quando ele voltasse, ele ia escutar um sermão. Esse pai, ele vê o filho de longe, sai correndo para encontrar o filho, o abraça e o beija. Quando Daniel estava me apresentando, ele disse que eu era casado com Jaqueline há 5 anos e nós não temos filhos, certo? Na verdade, a gente meio que tem um filho, certo? Não é um filho humano, é um filho de 4 patas, certo? E eu queria pegar uma ilustração de uma situação que aconteceu há mais ou menos 1 mês com Simba. Simba é o nosso Cocker Spaniel, ele vai fazer 1 ano no próximo mês, em dezembro. E 1 mês atrás, a gente estava na casa da família de Jaque. A gente foi passar alguns dias lá, era o aniversário da avó dela. E tem uma varanda, e na varanda tem um grande portão. E eu estou saindo daquele portão com muita coisa carregada nas minhas mãos. Então, quando eu abri de leve o portão, esse energético Simba aí decidiu que a porta estava aberta para ele ir embora. E Simba saiu e começou a caminhar pela rua. E eu pensei, calma, fique calmo, comece a caminhar atrás dele, siga-o, vai ter uma hora que ele vai parar para fechar alguma coisa, para cheirar alguma coisa, e aí eu seguro ele e trago ele de volta. Só que quanto mais eu andava devagarzinho, mais Simba também andava nos passos dele, só que com 4 patas e eu só com 2. Então, quanto mais eu andava, mais ele caminhava. E começou a descer a rua e começou a ficar um pouco mais distante de mim. E eu ainda estava calmo, acompanhando ele, e ele caminhando, acompanhando ele e ele caminhando. Mas eu percebi que ele estava começando a ficar longe demais. E aí eu tive a grande ideia de, ok, ele vai me ouvir, eu vou dar um grito, chamar o nome dele, e ele alegremente vai voltar para os meus braços. E eu peguei e gritei, Simba, para! Eu não vou conseguir descrever muito bem a cena, mas, assim, eu coloquei um vídeo aqui, eu não sei se vai correr bem, mas presta atenção na maneira como esse cara corre. Só presta atenção. Vê se passa aí. Conseguiram ver? Ok, eu vou botar mais uma vez. Ok, ele está correndo aqui em casa, ele está preso, ele está no quintal, certo? Só que a gente está falando de uma rua aberta que passava carros e quando eu disse Simba, ele começou a correr. E não era uma corrida feito essa que ele fez, não. Na verdade, quando eu olhei aquela cena, eu lembrei deste animal aqui. Simba não era mais esse bebezinho aqui, de 3 meses de idade. Ele se transformou num guepardo. E começou a correr tão rápido, que eu disse, pronto, vou voltar para casa, conversar com o Jaque e dizer que se foi.
Simba já era. Porque a velocidade que ele corria, eu olhando aqui de trás dele, a velocidade que ele corria realmente me lembrou um guepardo. E eu lembro que naquele momento, não só eu estava preocupado com o que eu ia falar para Jaqueline, mas eu comecei a me perguntar, por que ele está fugindo? Por que Simba está correndo? Aqui na nossa casa, a gente alimenta Simba, a gente dá vacina para Simba, a gente cortou os pelos dele, fez a tosa porque estava muito calor, para ele se sentir mais confortável. Por que Simba estava correndo com tanta velocidade e parecia que não tinha nada para trás? Ele só queria saber o que estava na frente dele e saiu correndo. E eu lembro, eu fiquei pensando, por que ele está se arriscando tanto? Arriscando até perder a sua vida só para correr e ser livre. Claro, a gente está falando de um animal, não me entendam errado, certo? A gente chama de nosso filho, a gente sabe que é um cachorro, é um nosso animal, é um ser sem a comparação da racionalidade com nós, seres humanos. Mas a minha pergunta é, será que a gente não faz a mesma coisa que Simba estava fazendo comigo? Será que a gente não tem essa mesma atitude para com Deus? Será que às vezes a gente não se depara com algo, como está lá escrito em Gênesis 3:6, algo agradável, algo atraente, algo desejável para obter alguma coisa, discernimento ou o que seja, e a gente acaba correndo desesperadamente. Assim como Simba estava correndo desesperadamente, a gente corre, luta, briga, vai buscando justamente aquilo que está afastando a gente de Deus. Se você pudesse dizer o que são algumas coisas, vamos falar de jovens, vamos falar em terceira pessoa, ok? O que são algumas coisas que os jovens têm buscado que acabam distanciando eles de Deus? Se alguém pudesse citar algo, o que seria? Ali no grupo eu coloquei a felicidade. Ok, eu não estava vendo bate-papo não, desculpa. Não, okay. Durante a semana. Durante a semana. Beleza. Teve mais respostas durante a semana? Pode citar o quê? Dinheiro, ok? O que mais? Carreira. Ok, uma carreira profissional. Muito bom. O que mais? A aprovação dos amigos. Ok? Às vezes a busca por ser aprovado faz com que a gente vá justamente na direção contrária que Deus está. O que mais? Um relacionamento? Às vezes, relacionamentos, seja amizade, seja um namoro, às vezes até um casamento. É uma busca por algo que é desejável, atraente aos olhos, mas que acaba nos distanciando de Deus. E realmente, tem muitas outras coisas. Festas, drogas, prazeres, redes sociais, pornografia. Tem várias coisas que... Estou sendo sincero para você, quando eu tive aquela experiência com Simba, eu pensei, a gente faz a mesma coisa, correndo desesperadamente por algo que está nos afastando cada minuto mais, cada segundo mais do nosso Deus. E do mesmo jeito que eu fiquei pensando, Simba tem vacina, Simba tem comida, Simba tem tosa, Simba tem carinho.
Queria perguntar para vocês o que é que a gente tem quando a gente está com Deus. O que é que a gente tem do lado de Deus quando a gente está com Ele, na presença dele? O que é que a gente tem? Salvação. Ok? Salvação. Excelente. E o que mais? Segurança. Ok? Segurança. Fé. Ok? Fé. Fé. Ok? Fé e amor. Ok? Fé, amor, Vida. vida, Esperança. esperança. Gratidão. A gente tem uma família espiritual que, eu não sei na sua experiência, mas eu já fui muito cuidado pela família espiritual. A gente tem Jesus Cristo intercedendo por nós. Como falaram, a gente tem a salvação, o perdão dos pecados, a promessa de vida eterna e tantas outras coisas que, se você parar para pensar, do mesmo jeito que não faz sentido o Simba estar fugindo, correndo, se arriscando para longe de casa, não faz sentido nós jovens, vou me enquadrar aí dentro, viu, Daniel? Nós jovens corrermos, fugirmos da presença do nosso Deus. Eu queria que vocês abrissem suas Bíblias em Provérbios 14, versículo 12. Provérbios 14, versículo 12. Deixa eu ver aqui quem eu vou escolher. Juan, tá me escutando, Juan? Pode ler Provérbios 14, 12? Sim, eu vou só achar aqui rapidinho. Tranquilo. Tá bom, eu vou ler aqui. Ok? Pode ler. Provérbios 14, versículo 12. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Eu confesso a você, eu nunca mais vou ler esse versículo da mesma maneira. Porque quando eu leio ele agora, eu só penso naquela cena. Não tem como descrever para você o que eu vi, mas eu vi um ser desesperado indo de encontro a algo que ia destruir a vida dele. Por que é que os homens vão por caminhos que levam à morte? Por que você, se você pudesse responder, por que a gente foge da presença de Deus? O que é que você diria? Por que a gente faz isso? Por que a gente tem essa atitude? O motivo eu acho que é a gente olhar só o momento, né? Só a circunstância. Ok? Não olhar mais para frente. Excelente, excelente. É aquele momento, tem que viver aqueles poucos segundos ou minutos e tirar o maior proveito deles, porque não vai existir outra coisa semelhante àquilo, então aquilo é o que eu quero naquele momento, ok? O que mais? Eu vejo que muitas vezes a aceitação, né? Porque quando você está no mundo, a forma que você vive, ninguém vai lhe julgar, ninguém vai falar nada sobre você, as pessoas lhe aceitam do jeito que você é. Então, você é aceito no mundo, né? E muitos jovens procuram isso, procuram aceitação. Eu não estou participando, eu estou aqui nessa roda e tal, não estou fazendo nada, mas realmente, como o Daniel está falando, você está aceitando, você está se permitindo. Não parece que vai levar à morte, mas acaba podendo levar. Excelente. Mais uma pessoa. Por que que homens, por que que eu e você, nos enquadrando agora, por que que as pessoas fogem da presença de Deus? Porque a guerra é espiritual.
Ok. Guerra espiritual tem algo lutando, tentando, às vezes, nos convencer, nos conduzir de ir para um lado em detrimento do lado de Deus. Eu anotei aqui, às vezes, a grama do vizinho parece ser melhor. E aí a gente quer viver o que a outra pessoa está vivendo. Às vezes é curiosidade. Eu nunca experimentei disso, não sei como é que vai ser, vou aproveitar. Aproveitar o novo, aproveitar o diferente. Alguém talvez vai chegar para você ou responderia: é porque eu não sabia que isso levaria à morte. Como diz no versículo, parece certo, mas no final conduz em morte. Ou alguém pegaria e dizia: não, é porque eu acho que vai acontecer o melhor nessa situação. Não vai acontecer nada de ruim. Eu já escutei, pegando um exemplo, não sou contra, não vou dizer que sou contra namoro misto, mas já vi jovens falando: não, a gente está namorando, ele não é cristão, mas ele vai se converter. Ele vai. Então, a pessoa está torcendo por aquilo que é melhor, mesmo numa situação perigosa. Alguém pode se sentir preso. A fé cristã é algo que me priva de coisas, então eu quero me sentir livre. Quero aproveitar o desconhecido, o que eu não conheço. No início da conversa, eu perguntei a vocês se vocês tinham colocado muito esforço naquilo que vocês tinham perdido. E, claro, a maioria de vocês falou sobre coisas físicas, né? Chave, dinheiro, carteira de identidade, óculos, bolsa. Mas, para todas essas coisas, vocês gastaram um tempo para poder encontrar. Eu repito, se você ainda não achou o seu título de eleitor, é melhor encontrar agora, porque amanhã de manhã vai ser correria. Você gastou tempo, você dedicou esforço, talvez feito a mulher, teve que varrer, teve que subir escada, teve que descer escada, abrir gaveta, abrir guarda-roupa, fechar guarda-roupa, ir no carro, voltar, para achar aquilo que você tinha perdido. E por causa do valor que aquilo tinha, você dedicou esse esforço. Por causa da importância que aquele objeto tinha para você, você saiu buscando, você dedicou tempo, você aguardou ansiosamente que fosse encontrado. E foi por isso que eu fui atrás. Deixa eu voltar aqui. Foi por isso que eu fui atrás de Simba. Mesmo ele correndo desesperadamente, eu continuei caminhando atrás dele, porque ele tinha e tem um grande valor para mim. Assim como aquela ovelha perdida tinha para o seu pastor, assim como a moeda perdida, assim como aquele filho perdido. Cada um de vocês, cada uma dessas telinhas, e algumas telas têm mais de uma pessoa, mas cada um de vocês tem um grande valor para Deus. E é por isso que Deus quer, ele faz questão, ele vai brigar, ele vai lutar, ele vai colocar esforço para poder estar com vocês. Assim como na parábola do filho pródigo, assim como na parábola da ovelha perdida, assim como na parábola da moeda perdida. Ele quer estar com cada um de vocês. Simba está aqui na minha casa ainda, tá certo? Mas eu diria que não foi graças a mim que ele voltou. E eu queria falar rapidamente do que eu estou chamando de resgatador. Teve um homem que apareceu do nada, passou do meu lado de moto, lá na frente que eu digo, eu acho que ele estava mais de 2 quarteirões na minha frente já. E lá na frente ele parou e de maneira corajosa, porque ele nem sabia se o cão era feroz ou se era bravo, ou se era manso, ou se era bravo, se era cordeiro, se era... Ele pegou, segurou Simba e conduziu Simba para os meus braços novamente. E eu estou jogando essa história de Simba para lá e para cá porque um homem ajudou Simba a voltar
para casa. Não sei se você já viu uma história parecida antes, de um homem que ajudou algo que estava perdido a voltar para sua casa. Esse homem foi Jesus Cristo, que ajudou a mim e a você, que ajuda a mim e a você, que quer ajudar a mim e a você a voltar para a presença de Deus. Tem um áudio aí ligado, acho que está dando uma interferência. Quem é você nessa história? Quem é você? Talvez você é Simba. Talvez você é alguém que percebeu uma brecha na porta e saiu correndo desesperadamente. Ou tem vivido dessa maneira. Ou de vez em quando olha para aquilo que é desejável, que é atraente, e corre, e foge, e vai fugindo da presença de Deus. Há 20 anos atrás, eu estava pensando, o que foi algo que aconteceu na minha juventude? Vixe, acabei de me declarar. Bem, enfim, o que foi algo que aconteceu na minha juventude que hoje eu percebo que era uma... Pode falar? Como é? Deixa eu só acabar esse pensamento, Matheus, aí eu passo para você, rapidinho. Na minha juventude, eu lembro que, não sei se alguns de vocês estavam vivos nessa época, mas tinha um negócio chamado Messenger, tinha um negócio chamado MSN, não sei o quê. E, cara, era um desespero para chegar em casa 9 horas da noite, entrar naquele bate-papo e ficar conversando até 2, 3, 4 horas da manhã de um sábado, na madrugada do sábado. E acordar desesperadamente às 8h50 do outro dia para poder ir ao culto e ficar cochilando no culto, mas tive garantido aquela conversa no MSN. E hoje eu percebo que era uma fuga, era um desespero. Se a internet não pegava, era de ligação naquela época, entendeu? Mas se não pegava, era algo que você gastava tempo e tentava, e tentava, e tentava, e tentava. E hoje eu penso, paz, foi muito tempo perdido. Foi muita correria para algo que não produziu tanto fruto. Comparando com hoje em dia, né? Eu confesso que eu não fico atualmente em Facebook e Instagram durante a madrugada, mas eu já vi alguns jovens fazendo isso. Não estão conversando tanto com outras pessoas, mas vendo sobre vídeos, a vida de outras pessoas, livros, conselhos, sei lá, tanta coisa que aparece nessas redes sociais. Mas eu tava pensando, quando eu fui Simba, ou quando você é Simba, eu não vou perguntar para você, mas nos próximos segundos, tenta pensar o que é algo que eu tenho feito que está mostrando essa mesma cena, aquele mesmo ser correndo, fugindo desesperadamente para longe de Deus. Porém, eu percebi que tem outro personagem nessa história que eu e você, a gente pode ser. A gente é Simba muitas vezes, como eu disse, fugindo, mas sabia que a gente também pode ser o resgatador? A gente pode ser aquele homem que segurou Simba e levou ele de volta para casa. Isso é um chamado. Você pode ser alguém que conduz pessoas, os jovens, familiares, vizinhos, amigos, que talvez estejam vivendo uma vida correndo desesperadamente por uma carreira, por uma profissão, por um namoro, por um amor, e cada dia mais desesperadamente fugindo da presença de Deus. Deus quer estar com cada um de vocês, na verdade, com cada um de nós. E Ele é esse pai, Ele é aquela mulher, Ele é aquele pastor de ovelhas que está ansiosamente
torcendo, buscando, se esforçando para receber de volta o seu filho. Mais uma vez, você pode ser Simba nessa história. E Deus está de braços abertos para receber você. Mas também você pode ser esse resgatador que ajuda pessoas e jovens a voltar para a presença de Deus. Eu creio que era isso que eu tinha para compartilhar nessa noite. Eu não sei como vocês têm feito, mas se alguém quiser fazer algum comentário, se quiser fazer alguma pergunta,